Rede social também, pelo Instagram, pelo Facebook, pela... Rapaz, esse tal de tweet, como é que é esse negócio que eu não conheço ainda, esse negócio do tweet? É outra história, não funciona para nós não? O tweet... Ah, é, né? Pequenininho. O tweet é só para fofoca dos artistas, esse pessoal aí, né? Ah, não dá para nós não, não dá para nós não. Não dá para nós não. Não somos artistas, eu e o Antônio não temos jeito para artista. O Antônio, olha, quando eu vejo esse cenário aí que é uma praia, eu ainda vou ter o prazer de ver o Antônio lá na praia, nem que seja de gravata, terno e gravata. Porque eu acredito que ele vai. Porque não existe coisa mais gostosa do que uma praia dessa, rapaz. Eu nunca vi dizer que alguém morreu, tá tomando banho na praia dessa com ao lado da mulher bonita tomando açaí. Eu nunca vi dizer. Morreu, tá? Onde é que tá? Na praia ao lado da mulher bonita tomando açaí. Agora, se ele estava tomando cerveja, aí é outra história. Mas tomando açaí ao lado da mulher bonita na aí praia, você afogou, hein? Dizer, morreu, cara, tal. É mentira, não existe isso. Muito bem. Antônio, mais uma vez aqui nós temos esse nosso agente de trânsito. Cadê o santinho dele aqui, rapaz? Cadê o santinho dele aqui? Está aqui. Aí. Esse aqui é conhecido demais, nosso amigo Josafá é muito conhecido. Ele é um cara que também tem vivência, conhece a Imperatriz a fundo aqui e tem outras atividades, né? Tudo bem, Josafá? Tudo uma boa? Tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Josafá Nascimento, como você já falou um pouquinho. Primeiro agradecer aqui a oportunidade de expor um pouquinho a nossa vida, a nossa história e as atividades que a gente desenvolve em Imperatriz. Certo. Você veio da onde? De onde é que você é? Eu sou maranhense, lá daquela terra chamada Lençóis Maranhense, Barreirinhas, Maranhão. Ah, tu é de lá, rapaz. Olha, rapaz. É o cara que corre atrás de caranguejo nos mangás, é? Caranguejo, peixe, gaivota, aquela terra lá que tem as 7 maravilhas do mundo. E a gente está aqui há 22 anos, Timóteo. 22 anos nós moramos aqui. Você está aqui, a Imperatriz há 22 anos. Eu te conheço há muitos anos também aqui, é verdade. Muito bem, Antônio. Alguma pergunta para o nosso amigo Josafá? Eu quero, professor Josafá Nascimento, né? Rapaz, e qual foi o argumento que te usaram para convencer tu a migrar para essa questão de atividade política partidária? Ei, Antônio, bom dia também para você. A gente é cidadão comum como qualquer outra pessoa e a gente participa das consequências boas ou ruins das decisões dos políticos, não é isso? Qualquer um de nós aqui sofremos com as consequências boas ou ruins das decisões de todos os políticos. O ser humano por si só já é político. Ao nascer você já é político. Desde quando você nasce, que disputa espaço na sala de aula, no campo de futebol, ele já está iniciando suas atividades políticas. Mas política propriamente dita, depois que a gente cursou o curso de Direito pela UFMA, cursamos o curso de Geografia pela UEMA, nos tornamos professores da rede pública, já trabalhamos no Estado, trabalhamos no telecurso, na rede de ensino privado como Colégio Adventista, trabalhamos também no Teorema, no antigo Teorema, cursinho. E aí a gente vai vendo que existem muitas necessidades básicas, enfatizo bem, básicas, da população imperatrizense, e a gente, por ser cidadão, que moramos aqui há 22 anos em Imperatriz, começa a sentir na pele também a falta de políticas públicas. Graças a Deus, eu aproveitei bem a oportunidade, ainda estou aproveitando, mas muitos jovens, crianças, adolescentes, pessoas que dependem de políticas públicas, estão aí à mercê, estão aí à margem da sociedade, literalmente. Agora eu quero que você olhe para aquele pessoal que está acompanhando a gente ali e diga para você qual é a sua bandeira, a sua proposta, já que você falou em juventude e tudo, um olhar aí para essa juventude, exatamente nesse campo de oportunidades. Antes de entrar propriamente na proposta, gostaria de falar só um pouquinho do histórico, para a gente chegar até aqui, para a gente ter chegado até aqui. Nós viemos de Barreirinhas, como nós falamos. A minha primeira irmã que veio para cá, vou até citar o nome dela, Rosa Maria Nascimento, trabalhou 30 anos no Banco do Brasil, hoje é aposentada, e através dela que os outros irmãos vieram morar em Imperatriz e buscar essas oportunidades. Buscar a oportunidade de estudo, de trabalho, de aproveitar, fazer uma faculdade e mudar de vida. E a única coisa que fez todos os irmãos, toda a família mudar de vida foi a educação. A educação que nós soubemos aproveitar bem. E nós vimos muitos jovens que mesmo tendo oportunidade, não conseguem aproveitar essa oportunidade. Porque falta estrutura familiar, porque falta incentivo na educação, nos próprios professores, falta um monte de coisa que é preciso aproveitar melhor o tempo desses jovens para aproveitar melhor essas oportunidades. E como eu falei, Antônio, e demais espectadores,
Quando a gente nasce numa família que não tem posses, não tem um poder aquisitivo muito bom, a gente se agarra a 3 coisas: a fé em Deus, a educação e a disciplina familiar. E isso deve estar agregado às políticas públicas positivas para que os jovens possam aproveitar melhor as oportunidades e alcançar também o degrau que eles tanto sonham, como eu alcancei, como nós aqui alcançamos. E esses jovens, infelizmente, muitos jovens não estão podendo alcançar o seu sonho por falta de políticas públicas positivas para poder melhorar a vida desses cidadãos. Pai, agora você falou um negócio aí, que é disciplina familiar. Pense, isso aqui traduzindo para o pessoal, e é só educação mesmo, né? É educação de casa, porque existe a educação do chamado currículo preconizado pelo MEC, existe a educação para o mercado de trabalho, que é a formação mercadológica, e existe a educação familiar, aquela que você aprende em casa. Esse aí é um porque geralmente a gente coloca a questão, isso é muito de pessoa para pessoa, né? Se coloca muito na cortina ou plano de fundo a questão da não estruturação da família. Mas também tem outros elementos que compõem isso. Mas eu vejo que o fator da disciplina familiar, isto é, da educação familiar, também tem uma peça importante para desengrenar esse entrave aí. Exatamente. Acredito que muitas famílias, muitos jovens, teriam sucesso na vida, alcançaria êxito, caso eles tivessem essa disciplina familiar, que não é mais pregada. Isso não é pregado em escola, isso não é pregado em internet, isso não é pregado em lugar nenhum. Mas isso é pregado nas igrejas, isso é pregado nas alas mais conservadoras, mais tradicionais. E a gente precisa, de alguma forma, resgatar isso, para ter crianças e, posteriormente, adultos que tenham essa disciplina, que obedeçam os pais, que obedeçam as mães, que obedeçam os professores em sala de aula, que obedeçam os mais velhos. E as pessoas chegam aqui falando apenas de propostas, às vezes exóticas, grandiosas, mas esquece daquilo que é básico. Você não pode construir um edifício de 10 andares se você não construir uma base muito sustentável, muito boa. Então, a base deveria ser essa: disciplina familiar, que é a educação familiar primeira que a gente recebe, a educação mesmo, e fé em Deus, que para mim é um tripé importante na vida da pessoa que almeja alcançar um sucesso na vida. Eu quis esticar aqui, eu quis falar, você falasse um pouco mais disso aí, porque é o seguinte: às vezes hoje as pessoas acham que um filho de 50 anos chegar para um pai de 70, de 80 e quer fazer um negócio e pedir uma opinião do pai, acha que isso... eu estou falando em termos de negócio, mas é tudo, né? Timóteo, pega teu microfone aí. Tua mãe tem quantos anos? 87 anos. Quando tu vai fazer alguma coisa que tu liga para ela lá perguntando o que ela diz, o que ela diz? Às vezes ligo e ela me bate. Né? Por incrível que pareça. Às vezes, por qualquer coisa. Ela é preocupada com a gente, nós somos preocupados com ela. Nós fomos criados assim: os filhos, os mais novos vão obedecer os mais velhos. Eu obedeço meu irmão mais velho, da autoescola. Se eu estou bem aqui agora no programa, se você ligar para mim, vem para cá agora, eu vou. Largo tudo aqui e vou para onde ele está. E minha mãe, ela é assim, ela nos orienta tudo, e a gente conversa com ela liga para a gente liga para ela. Tudo que a gente vai fazer, a gente conversa com ela. Então, pessoal, foi só para você ver. E quando a gente fala de disciplina familiar e educação familiar, é essa relação de respeito e reciprocidade, né? É preciso que a gente tenha isso, porque quando não se faz isso em casa, se em casa a gente não respeita o pai, não respeita a mãe, a coisa lá está, como diz uma música do saudoso Tião Carreiro, o pai é um zero esquerdo, um zero à esquerda, a mãe era não sei o quê, aí fica um negócio assim, um trem fora da linha, está descarrilhado, né? Muito bem, meu caro Josafá, é professor mesmo, né? Pode chamar professor, né? Aqui não está não, mas eu vou chamar, porque o cara quando vai para a sala de aula é professor. É isso aí. Josafá, agora, tomada a iniciativa de colocar o nome à disposição para a comunidade ter a opção de votar, né? Nós temos aí alguns pontos que precisam ser dado uma atenção especial nas suas andanças, seu convívio com essa galera aí. O que você acha que deve ser feito de maneira impactante aí já para a partir da próxima legislatura, no sentido de melhorar um pouquinho o grau de confiança das pessoas na instituição política? Uma das coisas que mais a gente tem visto nas nossas andanças por aí, nossas visitas e reuniões constantes, enfatizo que todo dia nós temos várias visitas e várias reuniões, graças a alguns grupos voluntários que estão apoiando a nossa campanha, apoiando esse projeto.
é a falta de credibilidade dos políticos. Não tem como levar a sério a política se não tem o mínimo de seleção. É verdade que a Constituição brasileira é democrática, então dá liberdade para qualquer um que queira se candidatar a um cargo eletivo. Mas, exatamente por isso, por esse lado bom, que traz um outro lado. As pessoas não acreditam mais em política, porque qualquer pessoa vai lá e se candidata, sem um mínimo de conhecimento em qualquer área. Na área jurídica, na área educacional, na área da própria administração pública. Não saber o que é uma administração pública. Então, isso aí traz uma certa e grande descrédito aos políticos. E eles não estão errados, não. Os cidadãos não estão errados, não. Professor, agora, assim, eu vou fazer uma ponderação aqui nessa questão da condicionante de preparo. É importante o preparo, mas existe um problema também, né? A gente vê que quando dá um ladrão sabido, o buraco sai maior no roubo das contas públicas, né? Porque o cara quando porque tudo esbarra, nós falamos aqui em disciplina familiar, né? E aí vem o caráter. E o caráter, você sabe, você já vem da educação também, já defendeu a educação. O caráter você não adquire no banco das escolas nem da faculdade, né? Isso é uma dinâmica que começa aí no seio familiar e depois vai se projetando. E nós temos aí também essa linha de contraponto, né? Exatamente, Antônio e demais espectadores. Era a segunda parte da minha fala. Fez bem você lembrar que a pessoa preparada, se ela tiver um mau caráter, uma má índole, vai ser pior do que uma pessoa despreparada, nessa circunstância, nesse contexto. Então, eu acredito que um bom político que venha ajudar as necessidades, satisfazer as necessidades dos cidadãos, dos seus representados, primeiro ele tem que ter um certo preparo. E, aliado a isso, tem que ter caráter, tem que ter um bom caráter. Você não pode colocar alguém numa Câmara de Vereadores para ser o seu representante, alguém que não esteja nem aí para o seu nome, alguém que não tenha um caráter a zelar, alguém que não tenha uma história a zelar, alguém que não tenha um histórico que já passou, foi sabatinado por vários lugares, que já experimentou o que é a vida pública, que já provou que tem capacidade e honestidade. Não adianta a pessoa ter milhões de propostas boas, se ele não tiver um bom caráter, não vai adiantar nada, porque essas propostas boas não vão ser realizadas por si só. Tem que ter um nome a zelar. E eu sempre falo isso nas minhas reuniões, nas minhas conversas, que a política precisa ser equilibrada. As pessoas boas não querem mais entrar na política. E quando uma pessoa que tem uma vida honesta, que tem uma vida certinha, por exemplo, alguns funcionários públicos que trabalham de carreira, tem uma vida bem direitinha, não tem mancha no seu currículo, entram na política, já são suspeitos. Porque isso aí entrou na política para se dar bem. E a gente tem que equilibrar esse jogo. Já que a política agrega a maioria das pessoas lá, a gente acredita que não estão andando de acordo com o que deveriam fazer, a gente tem que equilibrar o jogo. Os bons cidadãos, as pessoas que se acham bons cidadãos mesmo, tem que entrar nesse jogo para poder equilibrar. E aí é a hora que vem a questão do preparo, que é importante, mas mais do que o preparo, é a honestidade, é o caráter, é um nome que você pense 10 vezes antes de sujar, antes de manchar o seu nome. É uma história criada com... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você sendo... se elegendo vereador, se tem algum projeto no trânsito, porque o trânsito hoje em Imperatriz é horrível, nós estamos perdendo para o Acre, né? O Acre diz que é o pior trânsito que tem no Brasil é no Acre, diz que é igual o trânsito da China, da Índia, é uma coisa absurda. Então, nosso trânsito aqui os motoristas são muito mal educados, não são preparados, mas antes eu quero que você responda, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Jonas Bezerra, está com molecagem aqui comigo, botar a câmera no Daniel do Posto da Vargem, porque o Daniel é comunista. A Lefe Trajano, por que o senhor não se candidatou a vereador, Timóteo? Mas o próprio Jonas respondeu, ele já é político, não precisa ser candidato a vereador, não. Grande Timóteo, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook também, o programa pelo Instagram. Entendeu? Tem projeto, porque eu teve a nossa candidata Ana Rosa aqui, a esposa do nosso amigo Osano, ela foi uma das primeiras a dizer que quer implantar isso nas escolas, legislação de trânsito nas escolas, para que daqui a 20 anos pode ser que eduque as pessoas, daqui a 18 anos eduque as pessoas no trânsito, porque o trânsito é horrível, o trânsito de Imperatriz é muito difícil, é muito complicado. A gente que sai daqui, quando vai dirigir em outra cidade, você se perde.
A minha irmã, fui para São Paulo, minha irmã me entregou o carro dela, meu filho vai dirigindo, digo, eu vou nada, Deus me livre, eu vou bater nos carros aqui. Eu sou motorista há muitos anos, né? Mas não dava, porque a nossa educação é diferente de dar o trânsito de lá. O trânsito é uma coisa de louco. E eu digo, não dá para mim. Eu digo, não, eu peguei o carro ainda, mas digo, não. Vou chegar no bairro mais onde nós vamos, eu pego o carro. Mas aqui não, aqui no centro não dá para mim. É muito complicado para a gente, a gente tem que se adaptar aos poucos. E você tem algum projeto para o trânsito de Imperatriz? Claro que sim. A gente, quando se lança à vida pública e política, você tem que ter o mínimo de projetos para poder melhorar aquilo que você critica. A gente critica mesmo o trânsito de Imperatriz, que é às vezes a culpa é da administração, às vezes a culpa é do cidadão, do próprio motorista, porque a pessoa mais calma na vida, no trânsito, ela se estressa. Pode ser a pessoa mais calma no dia a dia, mas no trânsito ela sempre se estressa. O trânsito é uma selva. E como agente de trânsito, tenho 17 anos que eu trabalho como agente de trânsito aqui em Imperatriz, a gente conhece muito bem a realidade do trânsito. A gente conhece bastante a realidade do trânsito. Mas não é à toa esses problemas. A cidade de Imperatriz é muito rica, o PIB de Imperatriz é muito grande. Se você for analisar, Timóteo, quantos bancos tem Imperatriz? Abarrotado, um colado no outro. Só um exemplo, a Getúlio Vargas. Menos de 500 metros tem um Bradesco do outro, 3 ou 4 Bradescos. Eu duvido que o Bradesco vai colocar esses bancos lá em Carutapera, vai colocar lá não vão, em Imperatriz. Por quê? Se tem muito banco, porque há muitos recursos em Imperatriz. Toda a região. O comércio do agronegócio, o comércio atacadista, o varejista, o de autopeças é gigantesco em Imperatriz. E assim atrai dezenas, milhares de pessoas com seus veículos. Para você ter uma ideia, Imperatriz, registrado no Ciretran de Imperatriz, nós temos mais de 174 mil veículos registrados só no Ciretran de Imperatriz, aqui. Aí tem ainda a frota circulante. De pelo menos 60 a 80 cidades das regiões. 174 mil veículos em Imperatriz, registrado aqui. Com a placa de Imperatriz. Imperatriz. Fora... então botar 600 mil veículos. Mas a ideia, mas aí o X da questão aí não é porque quando eu cheguei aqui em Imperatriz, o pessoal começava a falar assim, mas a frota está grande. Eu sempre digo o seguinte, cada um que melhora um pouquinho de vida, que tem condição, vai comprar, né? Não, então nós temos que fazer o quê? O emplacamento, emplacamento aqui, o emplacamento da cidade de Imperatriz, o dinheiro para Imperatriz ou o emplacamento que aqui é dividido com São Luís, Merceno? Olha... Merceno está com o microfone aqui, eu vou dar a câmera. Tu quer botar o Merceno aí, pode responder a pergunta bem aqui para mim. Pode pegar. A pergunta do Timóteo é sobre o IPVA, né? Então, 50% de cada real que é pago no IPVA vem para a Imperatriz. Isso já está passando de 80 milhões por ano. É muito dinheiro. É um dinheiro que dá para fazer muita coisa no trânsito. Menino, você está vendo aí como é que é o negócio? 80 milhões por ano de IPVA que pago aqui em Imperatriz. Muito bem, muito bem. Você não sabia disso. O nosso agente de trânsito aqui sabia disso, né? Ele podia responder também. Só que eu estou com meu amigo Merceno aqui, que ele é uma enciclopédia mesmo, ele é uma inteligência muito grande nessa área. Nessa área ele é muito bom. Chegou depois de mim, mas eu parei e ele continuou. Né? Eu cheguei primeiro nessa área, mas eu parei e ele continuou. Então, ele está atualizado. Rapaz, então, impressionante, né, rapaz? Então, só para complementar, Timóteo, Antônio e os demais ouvintes, expectantes, mais de 174 mil veículos registrados aqui, fora a frota circulante, né? Sei. Aí nós vamos ter uma base de pelo menos 250 mil veículos. Um veículo para cada cidadão de Imperatriz. Como solucionar esse problema? As ruas são as mesmas. As avenidas são as mesmas. Então, tem que se aplicar políticas públicas de trânsito para que ajude a solucionar. Aqui se questionou muito a ausência de engenharia de tráfego, né? Só que eles entenderam a engenharia de tráfico de droga. Não, pô. Tráfego é de trafegar. Aí eles entenderam. Tráfico vamos botar engenharia é de outra tráfico coisa. De droga. Tu viu? Tu mesmo trouxe aqui a carrada de umas imagens aqui da carrada de... Eles ela é o tráfico de drogas. Aí, já que está liberado o tráfico de droga, vamos trazer para cá para a Imperatriz. Mas aqui, também, me parece que eu fiquei sabendo que tinha engenheiro de trânsito aqui nessa fase agora da gestão anterior. O pessoal reclamava que não tinha, mas agora chegou. Agora, que resposta dá para isso? Como é que a gente pode dinamizar isso aí?
Existe sim, na gestão atual existe engenheiro de tráfego, engenheiro que trabalha aí diuturnamente. A gente não pode jogar pedra em tudo. As gestões ela tem o lado positivo e o lado negativo, e para mim um dos lados positivos dessa gestão é o trânsito, a infraestrutura de trânsito, a quantidade de redutores de velocidade que são colocados nas ruas, nas vias que não são preferenciais. O próprio condutor, quando se aproximar da via preferencial, ser motivado a diminuir a velocidade do seu veículo. Imperatriz é sinalizada, bem sinalizada? Hoje ela está melhor sinalizada. Nessa gestão, eu acredito que ela foi bastante sinalizada, foi melhor sinalizada. Por exemplo, como eu estava falando, a quantidade de redutores de velocidade, o chamado taxões, que limita os cruzamentos das vias. A quantidade de placas que foram colocadas subdividindo os estacionamentos entre carros e motos também foi um ponto positivo. Foi, né? Porque antes nós víamos uma moto ficava tomando o espaço de um veículo, de um carro. Exato. E agora subdividiram os quarteirões. As motos ficam na extremidade do quarteirão e no restante do quarteirão fica o espaço para carros. Também é uma proposta muito França, boa, aqui só para a gente, já estamos caminhando aqui para o final, Josafá. Nós estamos falando aqui dessa questão de trânsito, mas a saída, por exemplo, você percebe que hoje nós temos o quê? O acesso à BR-010 tem 3, 4 via principal, mas ainda continua aquela questão de horário de pico e a predileção das pessoas para tumultuar o trânsito nas conexões Getúlio Vargas e BR-010, para quem vem de cá, na outra de cá. O que seria que a gente poderia apontar como solução, já que a gente não pode multiplicar as ruas, nem derrubar as casas e fazer ruas específicas adaptadas para comportar o volume de veículos? Esse perímetro aí urbano da BR-010 é o ponto muito complexo. E como a gente falou, a quantidade de veículos dobra a cada 10 anos. E as ruas as ruas são as mesmas, as vias são as mesmas. O que se poderia fazer, pelo menos a título de exemplo, que poderiam melhorar aquele fluxo ali nas avenidas adjacentes da BR-010, primeiro vem a questão da educação. Primeiro a questão da educação e também a fiscalização. Graças a Deus, houve agora um convênio entre a Prefeitura Municipal de Imperatriz, CETRAN, com a PRF, para que essas forças trabalhem juntas. Nós vimos constantemente agora os agentes de trânsito fazendo interferências na BR-010 no perímetro urbano, tentando amenizar. Já que não existe mais vias para que os carros circulem, então estamos trabalhando dessa forma. A Secretaria está trabalhando dessa forma, os agentes de trânsito, tentando amenizar o fluxo naqueles momentos de pico ali na entrada e saída dos viadutos. Professor, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Esse assunto aí, ainda vou chamar aqui o Leandro Braga para me puxar as orelhas dele aqui, para o pessoal ver aqui. Nós temos uns pepinos para descascar no trânsito aí, que vai ser daqueles de tirar o fôlego, como diz o pessoal, né? Vamos ver. Professor, Josafá Nascimento, viu, pessoal? Qual é o número dele? Tem a diferença. Josafá Nascimento, é 70700. O número 7, ele é 70700. O do Aladione é 70070. Muito parecido aqui, viu? Tudo do mesmo time aí, mesmo partido aí, os homens. Mesmo partido, né? Tudo. Tá certo. Avante. Professor, fique à vontade aí. Passa a conta, fechar a conta e passe a regra aí. Quando a gente iniciou, a gente começou a falar um pouco de família, de disciplina familiar, de educação de Deus, que é o nosso tripé, que é a nossa base, que nos possibilitou chegar até onde chegamos. A gente tem uma história interessante, como muitos de nós aqui começamos lá embaixo, e hoje temos a oportunidade de divulgar ideias, divulgar história, divulgar propostas e nos tornarmos exemplo para aquelas gerações que estão abaixo de nós, as gerações que estão vindo após nós. Porque se nós, Antônio, Timóteo, o Merceno que está aqui presente, não fizermos nada, se nós, o cidadão que estamos aqui embaixo, não fizermos nada, não mudarmos de atitude, de mentalidade, quem está lá em cima não vai mudar. A culpa de termos, às vezes, políticos péssimos, não é dos políticos. É do cidadão que tem preguiça de votar, que tem preguiça de procurar saber quem é o seu candidato, que vota por qualquer motivo, menos por saber, por conhecer a pessoa, por confiar. Ele vota na pessoa pelo mínimo de confiança, não conhece nada sobre a pessoa, mas por amizade, por alguma coisa
adversa, ele termina dando seu voto de confiança. Então, se nós aqui, cidadãos comuns, não mudarmos de atitude, de mentalidade, essa é a minha primeira proposta em todo lugar que eu chego. A primeira proposta é mudar a mentalidade, a nossa e a das gerações que estão vindo aí. Porque se nós não mudarmos, que estamos apanhando, que estamos sofrendo com as consequências ruins de atos dos políticos, os políticos não vão mudar. Eles estão confortáveis, os políticos com cargo eletivo, eles estão confortáveis e não vão mudar. Então o povo é que tem que acordar. O povo é que tem que mudar a mentalidade e realmente escolher aquela pessoa que ele possa conhecer melhor, que ele possa estudar, que ele possa pesquisar em rede social, que ele possa saber quem é aquele camarada que vai me representar na Câmara dos Vereadores. Tá certo. Você tá vota, certo. às vezes, o cidadão pega um pedaço de papel no chão no dia da eleição e vota, votar em qualquer um. Exatamente. E ele não tem nenhum direito de reclamar durante 4 anos, porque ele não sabe bem quem ele votou. Então isso é um absurdo, o poder que nós fazemos de escolher os nossos representantes. Obrigado, Josafá. Diga só seu número mais uma vez, Josafá. Meu número 70700, Josafá Nascimento. Como já falei, sou servidor público de carreira, professor e agente de trânsito. Estou aqui pedindo para que você conheça, para que você busque saber quem é a pessoa que você está colocando na Câmara de Vereadores para lhe representar. Porque não são 4 dias, são 4 anos de bons serviços prestados ou de péssimas consequências para cada um dos cidadãos. Tá e você certo. é responsável pela escolha do seu representante. Tá Não certo. esqueçam Obrigado, disso. obrigado, Antônio. Alô, rapaz, o 70700. Augusto Alegre, ele descobriu que vai receber o dinheiro dele hoje. Não, O recebe José nada, dos Santos recebe o Batista. dinheiro só Bom dia, sexta-feira. José. Obrigado pela sintonia. Gente, a gente se encontra amanhã a partir das 10. Valeu, então. Valeu, meu irmão.